Vamos à falácia do Quaternium Terminorum. O Quaternium Terminorum é a falácia dos 4 termos. O argumento padrão de 3 linhas requer que um dos termos se repita nas 2 primeiras linhas e seja eliminado uma conclusão. Esse é o termo médio, conhecido como termo médio. Isso porque ele funciona relacionando 2 coisas uma a outra, primeiramente relacionando cada uma delas a uma terceira. Esse raciocínio silogístico depende de um termo, o termo médio, que se repete nas premissas, mas desaparece na conclusão. Quando há, em lugar disso, 4 termos separados, ou seja, não há ligação de um termo com outro, pelo termo médio, não podemos derivar a conclusão de modo válido e comete-se o Quaternium Terminorum. Vamos a um exemplo. João é admirador de Pedro e Pedro é admirador de Paulo. Logo, João é admirador de Paulo. Vamos ao comentário sobre este exemplo. O erro aqui é mais óbvio. João pode admirar Pedro por seu intelecto e Pedro pode admirar Paulo por sua Mercedes. Uma vez que João tem um velho Bentley, pode ser que ele não entenda a admiração que tem por Pedro, ao outro reles novo rico. A falácia ocorre porque, estritamente falando, os termos neste tipo de argumentos estão separados pelo verbo ser. O termo é constituído por tudo o que vier depois do verbo. Pode ser o pai de, grato a ou muitas outras coisas. A menos que todo o termo apareça na própria linha, há um Quaternium Terminorum. Evidentemente, com 4 termos não se pode deduzir novas relações entre os termos mediante um termo médio comum a ambos, já que não há um. Essa é a falácia da ausência do termo médio. Fica mais fácil sendo explicado assim. Vamos a mais um exemplo. João é o pai de Pedro e Pedro é o pai de Paulo. Logo, João é o pai de Paulo. Veja agora um exemplo no qual há um termo médio repetido. Essa seguinte não é uma falácia. João é o pai de Pedro e o pai de Pedro é o pai de Paulo. Logo, João é o pai de Paulo. É claro, o João é pai dos dois, porque há um termo médio ligando um ao outro. E esse raciocínio realmente é válido. O Quaternium Terminorum pode resultar numa confusão interminável nas relações cotidianas. Se João é devedor de Pedro, com uma dívida de R$ 50, e Pedro é devedor de Paulo, que o salvou de um afogamento, João pode ficar muito bem surpreso ao ver Paulo bater em sua porta para lhe cobrar o dinheiro devido com ameaças. Por outro lado, se João é apaixonado por Maria e Maria é apaixonada por Paulo, ninguém a não ser o novelista tentaria completar a dedução falaciosa. Há maior probabilidade de que a falácia dos 4 termos apareça como um erro genuíno do que com a intenção deliberada de iludir. O que acontece é que as pessoas, quando cometem falácias, algumas cometem por ignorância e algumas outras por má fé. Embora eu acho que a maioria seja por ignorância. E o que ele está falando aqui é que nessa falácia específica ocorra primordialmente por ignorância. As pessoas podem se enganar, mas provavelmente não enganarão outros. Há algo no aspecto estranho da falácia que alerta os descuidados. É como um cheque sem a quantia preenchida. Talvez possa estar sem data, talvez até sem assinatura, mas todos olham para a quantia. Vamos a mais um exemplo. A China é pacífica em relação à França, e a França é pacífica em relação aos Estados Unidos. Logo, a China é pacífica em relação aos Estados Unidos. Fica claro e evidente que isso aqui não bate, né? Até para uma pessoa que seja mais ignorante no assunto, não bate. Você nem precisa saber nada sobre a China para saber que isso está errado. Apenas se lembre de não se basear em nenhuma relação com a França quanto ao assunto. Um modo de usar a falácia com uma boa chance de êxito é contrabandeá-la em meio a um grupo de comparativos. As expressões comparativas, tais como maior que, melhor que, mais forte que ou mais gordo que, funcionam porque são transitivas, a despeito dos termos. Após algumas delas, insira a relação não transitiva e pode ser que dê certo. Vamos fazer um exemplo. Querido, sou maior que você. Querida, sou maior que você, mais forte e mais rico. Entretanto, eu a respeito. Você tem com sua mãe esta mesma relação. Portanto, eu também respeito sua mãe. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, absolutamente nada. Esta é a falácia do Quaternium Terminorum, da ausência do termo médio, ou falácia dos 4 termos.
Se não ficou bem explicado, coloca nos comentários. Eu acho que ficou bem explicado. Um abraço.